Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 27/10. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão de conversar com vocês. 27/10 chegando ao 10º mês do ano. O ano de 2023 já está querendo se pirulitar, né? Enfim, é isso aí, né? Bem, os fiéis telespectadores do Pensando Afro sabem que, por eu entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, desde o primeiro programa, eu falo desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2022, ou seja, há mais de 21 anos, a Câmara Municipal se faz presente regularmente aqui no programa, né? Como eu venho fazendo nos últimos anos, uma vez por mês eu reservo uma data para a nossa Casa Legislativa. Eu sei que a nossa Câmara é composta por 21 nomes e se convido pelo menos um por mês, é um por mês que eu convido, eu só consigo atender no máximo 12 deles. Mesmo assim, eu acredito que dá para levar uma boa representatividade da nossa Casa Legislativa, tá? Enfim, este é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente Pensando Afro. Ela será representada no programa pelo vereador Dirceu Tardem, tá certo? Antes eu preciso conversar com o vereador, faria uma citação e tem que fazer um convite. A citação vem do François de La Roquefort. Eu não sei se o nome dele é isso mesmo, né? É um nome francês. Ele viveu lá no século XVI, 400 anos. Ele foi um moralista francês. E moralista, muita gente acha que moralista é uma pessoa moralista, né? Moralismo filosófico é uma doutrina que vê na atividade moral a chave da interpretação de toda a realidade. Então, moralismo aqui não é sentido de ser uma pessoa moralista, né, que impõe que tudo é errado, não. Moralismo é filosófico, é uma doutrina que vê na atividade moral a chave da interpretação de toda a realidade. Tá? Ele diz o seguinte: só achamos que as outras pessoas têm bom senso quando são da nossa opinião. Só achamos que as outras pessoas têm bom senso quando são da nossa opinião. Isso é muito comum, né? A gente, quando alguém discorda da gente, fulano não tem bom senso. E é da natureza humana, que eu lamento, mas é assim mesmo que funciona, né? Normalmente as pessoas rotulam quem não pensa igual, né? Ah, não tem bom senso. Quando não fala outras coisas, né? É a falta de respeitar a opinião do próximo, né? Mas é assim que muita gente age, né? E vamos agora ao convite. No próximo dia 12 de novembro, né? Daqui a 2 semanas, pouco mais, o Lar Abrigo Amor a Jesus está convidando para o tradicional yakisoba do Laje. Todo mundo sabe, é tradicional, há muitos anos yakisoba. E a participação é muito importante, porque através desse yakisoba que normalmente o Laje consegue atender o seu caixa, né, para o pagamento do 13º. Se desculpe, não estou com a tosse, a gripe ainda está me perturbando. E começa, né, o yakisoba começa às 12 horas, às 12 horas mesmo que está aqui, e será até às 18 horas. Ele vai até às 18 horas, ele começa, em verdade, começa das 11 às 15 horas, tem um yakisoba, né? O yakisoba vai servido às 11 horas, então começa às 11 horas e vai até às 18. Sendo que o yakisoba é servido das 11 às 15 horas, preço camarada de apenas R$25, e yakisoba é tradicional, para quem gosta é um prato feito. E tem as tradicionais barraquinhas de doce, comidas típicas, brincadeira e muito mais, e uma série de atrações musicais de Gessaldo, Pagode 2 Dias, Cesário Ramos, Efeito Estufa, Vitor Schwenk e Pedro Friedrich. Então, 12/11, vocês colocam na agenda de vocês aí, vai ter o Laje para adquirir yakisoba. Quem quiser, tem área ampla para se alimentar lá mesmo, você pode levar para casa, né? Enfim, é uma boa pedida e entendo que vale a pena, porque a forma que nós, além de saborear um delicioso yakisoba, também ajuda a entidade a estar perto de completar 100 anos, tá bom? E agora vamos então ao programa da noite. Como eu disse a vocês, é a Câmara Municipal, mais uma vez presente no Pensando Afro, e hoje ela está representada pelo Dirceu Tardem, tá? A quem eu dou meu cordial boa noite, agradeço por você ter vindo, eu sei que você veio
Você veio lá da Baixada de Salinas hoje? Sim. Eu veio lá da Baixada de Salinas, né? E não é pertinho não. Quanto tempo você leva de lá até aqui? Bom, boa noite a todos os telespectadores aqui do programa Pensando Nova Friburgo. Já agradeço seu convite, Modesto. É sempre uma satisfação, né, estar aqui sentado nessa cadeira conversando com você, fazendo nossa prestação de conta e falando com a população aí de Nova Friburgo. Bom, a minha residência fica a mais ou menos 40 quilômetros, né, aqui do centro da cidade, e a gente leva mais ou menos de 45 minutos a 1 hora para chegar aqui, dependendo das condições do trânsito. E hoje você encontrou um trânsito meio complicado. Sim, a Friburgo-Teresópolis, a RJ 130, né, passa por melhorias, e aí tem um pare e siga que também segura a gente um pouquinho, né, nesse trajeto. Mas, de qualquer forma, a gente está feliz, né, que o trabalho está sendo realizado e tem beneficiado muitas pessoas que utilizam essa via. Está precisando muito, né? É verdade? Tá. Muito. O trecho, principalmente, né, entre Vieira, Teresópolis, até Campo do Coelho, que já foi revitalizado, já tem beneficiado muitas pessoas. A via estava em condições muito precárias e dificultava muito, né, o acesso das pessoas e, principalmente, aquelas pessoas que utilizam essa via para o transporte das mercadorias até o Ceasa de Irajá. Então, hoje a gente já está feliz, né, reconhece esse feito aí do governo do Estado do Rio de Janeiro para a nossa região e estamos ansiosos aí para que a obra chegue até Duas Pedras e seja concluída. É bom. Duas Pedras é um trecho crítico, ali necessita de obras de contenção, obras de drenagem, que não é fácil, ali tem uma bacia que joga água para baixo. Então, vamos ver. Mas o governo do Estado, a gente não pode reclamar muito do governo do Estado, não. O governo do Estado aí, e graças a isso aí, claro, tem a boa relação com o prefeito Johnny Maico, mas a RJ 130, tem aí a drenagem do centro que está terminando, tá? E tem o hospital oncológico. Então, tá bom. Para a gente, o governo do Estado está fazendo um bom trabalho e a gente aí reconhece a importância do bom relacionamento do prefeito, porque isso muita gente não sabe, mas em épocas passadas aí, nós tivemos prefeitos que teve desculpa a expressão, né, a idiotice de brigar com o governador, aí não tem nada do governo do Estado aqui na cidade, né, mas enfim, Verdade. Cabeça de cada um, né. Eu disse, você está chegando no final do seu você já está chegando ao final do seu terceiro ano do primeiro mandato, né? Ou seja, são praticamente 3/4 do mandato que já está chegando ao fim. Já dá para você fazer uma avaliação sobre o seu trabalho legislativo nessa legislatura, desde aquele vereador que sentou lá pela primeira vez, né? Que você tem alguns colegas ali que estão no terceiro mandato, então já chegaram ali tranquilo, né? Mas você chegou lá um neófito, dia 1º de janeiro de 2021, né? Até o vereador que está sentado aqui na Zoom, quase 3 anos, o que mudou, se mudou a sua percepção em relação ao seu mandato? Bom, Modesto, já tive a oportunidade de falar em programas, né, no programa que tive aqui anteriormente, sobre a questão do aprendizado, né, sobre a questão... Mas hoje você está muito mais professor. Do relacionamento, né, eu acho que a gente que chega em um ambiente que a gente não tem conhecimento, então o primeiro passo é a gente conhecer como é a estrutura da casa, como, né, tramita os projetos, enfim, todo o funcionamento, e a gente fez isso. Hoje a gente com certeza está muito mais habituado, né, com o mandato e continuamos fazendo nossas fiscalizações, continuamos encaminhando nossas demandas e, como falei aqui, né, o nosso foco principal desde o início era em relação à mobilidade rural. Lógico, a gente tem muitos problemas em toda a cidade, né, e a gente é vereador de toda a cidade, mas o foco principal do meu mandato está relacionado à área rural, à educação do campo e também a questão das estradas. Então, a gente tem focado muito nesse sentido e a gente hoje percebe quanto que se avançou, né, no interior do município em relação
as estradas rurais. A gente reconhece, né, esse trabalho do prefeito Johnny Maico, né, nesse sentido de articulação, nesse sentido de adquirir equipamentos, no sentido de convênios com o governo do estado para que hoje a gente pudesse ter, né, uma estrada melhor na área rural. Lógico que muita coisa ainda tem que avançar, mas a gente tem focado muito nesse sentido e temos visto que melhorias chegaram. Então a gente fica feliz. O nosso foco é que o asfaltamento ainda chegue mais frequente no terceiro distrito, na área rural, né? A gente aí tem algumas ruas que foram feitas, mas a gente ainda precisa avançar muito e a gente está esperando que estradas importantes sejam asfaltadas para que a gente possa terminar o mandato, né, com uma avaliação muito positiva nesse sentido. O senhor está acompanhado? Do Pedro. Ele é seu assessor? Pedro é meu assessor, Pedro Paula, né, também morador da comunidade de Três Picos. Ele tem uma pequena pousada familiar lá e é meu braço direito aí, né, nesse trabalho que a gente vem realizando. Pedro, eu te agradeço a sua presença. Quer dizer, você também, quando você chegou, não sei se você chegou com algum assessor experiente, ou a sua assessoria também aprendeu tudo lá junto com você? Tudo junto comigo, né? Todos os meus assessores são novos. Na realidade, eu tenho um advogado, né, que me orienta na parte jurídica, e tenho mais um assessor também que trabalha conosco. Eu não posso reclamar devido aos professores que eu tive na Casa Legislativa, né? O vereador Zezinho do Caminhão é exemplo, sempre me auxiliando com a parte jurídica também. Tive outros contatos com o vereador Max Bill, que desde o início também a gente começou a aprender muito junto, e até a própria assessoria dele jurídica também nos ajudava, né? O vereador Cláudio Leandro. Enfim, a gente foi aprendendo junto e teve apoio de algumas pessoas que já estavam, como, por exemplo, já citei aqui o nome do vereador Zezinho do Caminhão. Isso é legal, né? Porque o vereador demonstra um desprendimento, né? Porque, querendo ou não, vocês serão, normalmente o vereador é adversário do outro nas urnas, né? Exatamente. E quando o vereador se dispõe a auxiliar alguém, ele está passando por cima disso, né? Então, aí meus votos de um trabalho interessante do Zezinho do Caminhão, do Max Bill, do Cláudio Leandro, que se tiveram esse desprendimento para te ajudar. Porque eu podia falar para você, que se dane, né? Quanto pior para ele, melhor para a gente, né? Até porque você tem uma votação muito boa, né? A gente não vê muito o mandato dessa forma. Lógico que cada um, né, na próxima eleição vai estar envolvido na campanha, no trabalho, mas eu acho que a gente precisa também estar integrado e com parcerias para que melhorias cheguem, né, na cidade, no município. Eu acho que o vereador que trabalha de forma solitária, sozinho, ele tem muito mais dificuldade. Isso na vida, em qualquer coisa, né? Verdade. Na vida, quando a gente não entende que a gente vive em sociedade, em comunidade, o bloco do eu sozinho só funciona interessante no carnaval, né? Que o cara pega um bumbo. Aqui em Friburgo nós tínhamos alguns personagens interessantes que eles brincavam com o carnaval. Na época o carnaval era mais na rua, né? E a gente tem alguns personagens interessantes. Pegava um bumbo, saía e brincava sozinho. Mas isso é bom no carnaval. Na vida, sozinho não dá. Com certeza. Na vida sozinho não dá. E, Modesto, até exemplificando, né, mais sobre o trabalho que vem sendo feito nas estradas rurais do município. Quando o prefeito Johnny Maico assumiu a prefeitura, a gente tinha uma subprefeitura no terceiro distrito com muita deficiência de equipamentos, com muita deficiência de tudo, e era isso que a gente tinha. A gente não tinha mais nada, né, de recurso para estar atuando. Hoje a gente tem lá a subprefeitura, né, com os equipamentos, inclusive tem uma empresa contratada que está prestando serviço para o município. A gente tem a Secretaria de Agricultura hoje, né, com duas frentes de trabalho importantes, né? Tem uma com equipamentos próprios e tem uma patrulha do governo do estado que foi
uma parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, a qual eu já agradeço ao prefeito, ao secretário de Agricultura e ao secretário de Agricultura do Estado, né, por disponibilizar esses equipamentos para estar atendendo a área rural do município, que faz parte do programa Estrada Agros, né? E esses equipamentos têm nos ajudado muito, porque é composto por caminhões, patrol, retroescavadeira, né, rolo, material, né, que são utilizados. Então, assim, a gente vê que a gente partiu de um recurso pequeno e hoje a gente já tem um recurso muito maior no atendimento aí, né, à área rural. Lógico que, como disse, né, a gente tem um quantitativo muito grande de estrada de chão, hoje de estrada de terra, e que é difícil, principalmente no período da chuva, né, fazer a manutenção periódica, mas a gente reconhece todo esse avanço e hoje, se você andar pelo interior do município, como eu tenho andado, tá, não só o terceiro distrito, mas Amparo, Vargem Alta, Rio Bonito, Rio Grande de Cima, que está sendo atendido agora também pela patrulha do programa Estrada Agro, a gente vê que muita coisa foi feita e muito se avançou. Então a gente deixa aqui esse reconhecimento e a gente vai continuar aí seguindo aí para que a gente tenha mais melhorias ainda. Você é da região da Baixada de Salinas. Baixada de Salinas. Você lembra quantos votos você teve na última eleição? Sim. Quantos foram? 1.409. 1.409. Quantos votos você teve na região lá da... Então, eu não tenho especificamente de cada localidade. Mas né? lá do campo do terceiro Mais distrito. ou menos no terceiro distrito, uma faixa de 1.100, 1.200 votos. Ou seja, você teve uma votação predominantemente no terceiro distrito. Sim. Você acredita que eles hoje estão satisfeitos com o seu mandato lá? Bom, a gente tem algumas dificuldades normal dentro do mandato, nem tudo a gente consegue fazer, mas a gente também procura muito estar dia a dia com as pessoas, né? E sempre também com trabalho social, com o gabinete de portas abertas. Então a gente tem hoje um bom relacionamento com as pessoas, sim. Isso é bom, né? Quando você mora lá é mais fácil, você tem contato com seus eleitores constantemente. Né? Quando eu falo seus eleitores hoje estão em todo lugar, mas lá é o foco maior. Verdade. Né? E eu acho importante que na vida pública a gente não mude o nosso jeito de ser, né? Então a gente precisa continuar com a mesma rotina, né? Frequentando os mesmos lugares, né? Para que as pessoas também tenham oportunidade de conversar, de falar sobre mandato, de fazer questionamentos, de cobrar. Isso é importante para que a gente possa, né, melhorar o trabalho, enfim. Então a gente procura sempre estar um fator importante. Lógico que a gente não consegue estar em todas, né, mas as reuniões das associações rurais é importantíssimo que o representante, né, esteja presente. A gente tem feito isso para que a gente possa ouvir as demandas e conversar aí, né, com os nossos eleitores, com as pessoas, com os moradores. Eu, por exemplo, quando eu fiz contato com você semana passada, você estava no seu gabinete. Mas, pelo que eu sei, você é muito mais de rua do que de gabinete, não é isso? Sim. As pessoas te encontram no gabinete, mas você está muito mais na rua do que no gabinete. Né? A gente faz, né, sempre essa opção de estar nos lugares, fazendo as fiscalizações e os encaminhamentos, e a minha equipe sempre também atende no gabinete, né, sempre recebe as pessoas lá, e no terça e quinta-feira, que já é o dia da sessão ordinária, né, então são os dias que eu mais estou presente na Câmara. Os demais dias só mesmo quando a gente tem necessidade. Isso aí gera alguma reclamação? Procura o vereador, não acha ele no gabinete? Não, a gente não tem esse tipo de problema, porque o meu WhatsApp sempre está disponível, então a gente entra em contato, marca, e também a minha equipe é uma equipe muito boa e está sempre lá receptivo com as pessoas. Por isso que é bom, que as pessoas gostam de ter retorno, né? Verdade. É uma das coisas que eu estava até comentando há pouco no jornalismo. O político, né, às vezes ele comete o erro. E eu vou citar um exemplo claro. O ex-prefeito Renato Bravo sumiu. Não estou dizendo que ele teve aquela votação pífia por causa disso, mas certamente foi também por causa disso. Tá? Eu acho muito importante, né, que o homem público ele esteja junto com o povo. É isso que o povo quer. Então, assim, você não pode deixar de frequentar o mercado que você frequentava, o posto de gasolina,
as festas, a casa das pessoas, né? Lógico que a gente tem um pouco de dificuldade de tempo, isso é normal dentro do mandato, eu acho que a gente tem essa dificuldade em alguns momentos, mas existem locais que a gente tem que priorizar. Por exemplo, já falei aqui das reuniões das associações, né? Quem é vereador, principalmente de área rural, tem que estar presente nesses espaços, né? Nos conselhos, nos sindicatos, para que a gente possa estar sempre inteirado das dificuldades e sempre fazendo nossos encaminhamentos. Esse ponto aí que eu estou falando, eu vou pelos contrastes, né? Enquanto o prefeito, hoje o prefeito Renato Bravo sumia, o prefeito Johnny Michael, você já encontra ele na rua. Verdade. Ontem mesmo foi aniversário da minha esposa, eu, meu filho, minha nora e ela fomos jantar num restaurante comum aqui da cidade. Até porque a grana não dá para você ir em restaurante caro, né? E na hora da saída, quem encontra lá chegando? O prefeito Johnny Michael. Ou seja, você encontra ele na cidade. E isso, querendo ou não, a minha nora ficou encantada com ele, né? Conhecia, nunca tinha visto ele pessoalmente. Poxa vida, o prefeito está aqui no restaurante que a gente está comendo. Eu falei, tá, ué, isso é algo que eu, digamos, eu acho muito legal, né? O homem público está andando no meio da população que o elegeu, né? E aí você está fazendo esse reconhecimento, eu também preciso fazer esse reconhecimento da presença constante do prefeito Johnny Michael na área rural. Situação que anteriormente não acontecia. Hoje a gente tem o prefeito presente numa festinha de escola, a gente tem o prefeito presente numa reunião de associação, a gente tem constantemente o prefeito visitando, né, as estradas, as obras que estão acontecendo. Então isso é um diferencial e não é só no terceiro distrito, né? A gente você vê ele constantemente em outros distritos da cidade, como o 5º, 7º distrito, né, Vargem Alta, Macaé de Cima, né, São Pedro da Serra, Boa Esperança. Então, assim, tem um evento, tem qualquer coisa, lá está o prefeito. Então, a gente precisa realmente fazer esse reconhecimento, né, da presença, que é importante, né, para a população. Claro, a gente tem que ver o homem público, nós o elegemos, ele tem que estar onde nós estamos também. Verdade. Marcolinho, está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com a Câmara Municipal através do vereador Dirceu Tardem. Dirceu, você é um vereador de primeiro mandato, né? Como você disse, chegou lá totalmente inexperiente,
Mas já no segundo ano, você assumiu um importante cargo na mesa. Você é o primeiro secretário. A mesa tem 5 cargos. Nós sabemos que os 3 cargos mais importantes em verdade, os cargos mais importantes, não desmerecendo os vices, né? É o presidente e o secretário. São os que trabalham regularmente. Sendo que o secretário deve dar uma mão de obra boa, né? Agora, você vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, mas eu quero saber como é que você, com o primeiro mandato, você no segundo ano já foi para a mesa. A gente, né, teve essa proposta, né, de concorrer aí na chapa. Muito, eu acho que está ligada à amizade e o trabalho conjunto com o vereador presidente hoje, o vereador Max Bill. Eu aceitei mais esse desafio, né, por isso. E estamos lá, né, fazendo todas essas aberturas das sessões, as leituras. E acho que está dando certo, né? A gente tem conseguido aí atender aí, acho que as expectativas. Mas estamos felizes de estar participando, né, da mesa diretora da Casa Legislativa, e com certeza a gente reconhece aí, né, a gratidão a Deus aí por essa oportunidade que a gente teve. Mas a gente às vezes fica imaginando, você como secretário é uma pessoa que chega lá, senta, dá um monte de papel para ele ler. É assim que funciona, ou você tem que preparar antes, tem que conversar? Como é que funciona o trabalho? Não, Porque muita gente acha que sentou lá, né? Não é só... Chega um assessor, te dá o papel, você sai lendo. Não é só fazer a leitura, a gente precisa estar inteirado dos projetos que vão entrar em votação, né, para que a gente possa fazer a leitura corretamente, a leitura das emendas nos projetos, enfim. A gente precisa ter um mínimo, né, de conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, para a gente se sair bem, né, no momento das leituras. Ou seja, não é tão simples assim como só ler, né? Agora nós vamos aí chegando ao período eleitoral, né? Afinal, nós estamos a menos de um ano das eleições de 2024, e os comentários sobre votar e não votar vão crescendo, né? Ainda está meio devagar, mais devagar do que em anos anteriores, né? Eu lembro que em 2019, nessa época, o programa já tinha conversado com vários pretendentes ao cargo maior do município. Dessa vez já a coisa está mais devagar, né? Na semana passada eu estava conversando com um grupo de amigos, com essas conversas, né? E o assunto acabou chegando às próximas eleições. Isso é muito comum, né? Quando eu estou num grupo, as pessoas sabem que eu lido com eleição há muito tempo, alguém acaba me perguntando uma questão sobre as eleições. E um desses vereadores falou assim: Modesto, não adianta votar para vereador, afirmando que vocês ganham muito pouco fazem, né? Isso é a visão dele, né? Eu não acho assim. Se eu achasse assim, eu não estava convidando vocês aqui, né? Mas, no entanto, eu reconheço que alguma coisa que ele falou tem sentido, né? Ele estava falando, por exemplo, de 2 situações que aconteceu lá nos últimos dias. Uma delas é que às vezes a gente nota, eu até já escrevi no jornal do Conselheiro, algumas leis que a Câmara votou, e olha que eu trabalhei só em leis lá dos anos 80 e 90, que são leis inócuas, né, que não tem nenhum sentido, que não funcionam, né? E ele estava me falando de uma que eu, sinceramente, eu até procurei saber da matéria, vi através do Jornal da Zoom e outros meios de comunicação, que eu fico me perguntando. Uma delas é uma matéria que uma colega de vocês propôs que se votasse uma lei onde você obrigaria os proprietários a abrir espaço para a entrada de pessoas, atravessar a propriedade para, digamos, gozar dos chamados ambientes naturais de Friburgo. Olha, assim, eu penso que essa lei está eivada de inconstitucionalidade. Porque você é proprietário, você, por exemplo, você tem uma propriedade, né? Você vai deixar alguém atravessar a sua propriedade, ser mais nem menos assim, só porque o cara quer ver um pé de... Eu não sei o que você planta lá. Na realidade, a minha família toda, tios, primos, enfim, são produtores, né? Meu irmão também é produtor, a gente tem produção agrícola, né? E foi muito bom você ter levantado essa questão. Mas eu estou perguntando, você tem, aí você planta o que lá?
O que vocês Lá plantam? na minha propriedade a gente tem couve-flor, na Aí verdade o camarada não sou eu que chega lá, trabalho, tá? então, É meu irmão. tudo bem, mas ele chega lá para o seu irmão, ó, eu quero, a couve-flor é uma beleza natural, eu quero entrar para ver. Aí você vai ter que abrir a portão, tá bom, entra à vontade. Eu penso que isso aí é totalmente inconstitucional, que vai contra o direito de propriedade. E eu vi que recebeu 12 votos ainda. Tá? E uma outra questão, semana passada, eu vi que estão inventando mais uma CPI que em Friburgo nunca deu certo. Eu não conheço uma CPI em Friburgo que chegou ao final produzindo alguma coisa de útil. Eu sei que as pessoas ficam aborrecidas quando eu falo isso. Nós tivemos uma CPI aí, a tal CPI aí amarela, né, da Itapemirim, e eu pergunto, o que ela produziu além de 54 páginas? Nada. Você não vê fruto de nada disso. Aí nessa hora, eu dou razão a esse leitor, quando eu vejo vereadores perdendo tempo com coisas que a gente sabe que não vai andar para frente. Eu não sei o que você pode dizer por isso. Por exemplo, esse projeto mesmo, você acha que é um projeto que sinceramente, o camarada eu vou ter que abrir minha casa, eu tenho uma propriedade, o cara quer ver a cachoeira, eu tenho que deixar ele passar pela minha propriedade sem mais nem menos? Bom, Modesto, eu votei com todo respeito à parlamentar, né, que apresentou o projeto, com todo respeito aos demais edis que votaram a favor do projeto. Eu também sou totalmente contra, tá? Eu sou contra esse projeto de lei, votei contra, né? E vou continuar votando contra na segunda discussão. Eu acho que é um trabalho, é uma situação que tem que ser amplamente discutida, né? Que tem que ser realizada audiências públicas, e no formato que está eu também não concordo, né? Recebi muitas mensagens e ligações, principalmente de moradores do 3º distrito, né, moradores do 5º e 7º distrito, que também são contra Isso eu digo não é contra não, isso é inconstitucional. Então, assim, a gente tem essa questão da inconstitucionalidade, a gente tem também a questão direito de propriedade, meu Deus. de ferir aí a nossa Constituição, que garante, né, o direito de propriedade e também de intimidade. Claro. Isso é importante a gente dizer. Então, a gente teve esse posicionamento, né, como eu disse, a gente respeita o posicionamento de cada parlamentar, de cada colega da Câmara, mas também concorda aí com o que você está dizendo, e a gente espera, né, que esse projeto aí ele seja revisto e que seja amplamente discutido com a população. Sabe o que eu acho? Se passar, primeiro eu vou te respeitar, você respeita. Eu não respeito não, porque para mim, eu não aceito que um legislativo que a gente paga, sai do nosso bolso, fique votando uma coisa que a gente sabe que não é possível que ninguém diga a eles que isso é inconstitucional. E duvido que o prefeito Johnny Maico vai homologar. Sancionar. Não vai sancionar. E se for sancionar, a resolver derrubar, a primeira pessoa que tentar, vai para o judiciário e vai ganhar. Porque o direito de propriedade é direito constitucional. A não ser que o Estado, né, desapropriasse por razões de ordem pública, vá lá. Mas assim, na mão grande, eu tenho uma cachoeira aqui, eu vou entrar porque a Câmara Municipal de Friburgo aprovou um projeto que eu tenho direito. Na minha casa não vai porque eu moro numa residência urbana, né? Mas se eu moro na roça, eu botar o cara para... Eu posso falar na roça porque eu nasci na roça. Verdade. Tá? Eu sou roceiro. Eu duvido que lá no sítio onde eu morei, se aparecesse alguém lá, e lá tinha a beleza natural. Eu vou entrar porque a lei em Friburgo disse na lei, eu botar para correr. E outra coisa é CPI, mais uma vez, outra CPI que a gente sabe que não vai a lugar nenhum. É balcão de política, eu não entendo por que se embarca nessa. Todas as legislaturas se embarcam na mesma ladainha e não vão a lugar nenhum. A gente não acredita mais nisso. Eu não assinei porque eu estou aberto, né, a encaminhar todas as demandas aí do funcionalismo, a gente está sempre aberto a isso, de cobrar que as soluções aconteçam. Então, o meu posicionamento é esse, e eu não assinei por esse motivo. Eu não tenho nada contra... Eu acho que com relação à enfermagem, né? Isso. O enfermeiro tem que procurar ganhar o salário digno, sim, e tem que lutar por isso. Não, a gente precisa cobrar. Mas não é através de uma CPI. Caros enfermeiros friburguenses, se vocês acham que a CPI vai ajudar vocês, não vai, não. Tá? A luta de vocês é justa, mas não pense que a CPI vai resolver o problema de vocês, que não vai. Tá? Não é assim que vocês vão conseguir convencer, não. E se vocês estão fazendo, sabe o que é? Estão criando palanque para vereadores tentar voto na eleição do ano que vem. Só isso.
A luta de vocês é justa, mas não é através de CPI que vocês vão ganhar nada não, tá certo? Eu sei que a pessoa pode não concordar com a minha opinião, os vereadores que estão participando dela têm direito de participar, mas já sabe, eu já falei aqui, já falei com uma vereadora aí que na CPI, eu falei, eu não direito que você tem, mas eu não acredito. Eu como cidadão tenho direito de não acreditar. Verdade. Tá. Agora vamos falar de algo que você já está lidando com o prefeito Johnny Michael há 3 anos. Você tem uma relação direta com ele te atende prontamente nas suas demandas? Como é que é a tua relação? Sim, ou é daquele jeito que chega no gabinete, tem que esperar um tempão, volta no outro dia? Como é que é a relação? Não, a gente tem uma ligação muito boa com o prefeito Johnny Michael, ele sempre é muito receptivo, sempre nos atende, lógico que a gente também entende, né, as agendas, as demandas, e nem todo momento, às vezes, você pode chegar lá no gabinete e entrar, né? Isso a gente tem esse entendimento, mas o nosso relacionamento é muito bom, e inclusive todas as vezes que eu a convido a estar no 3º distrito, principalmente, vendo aquilo que está acontecendo, que eu acho importante que a gente cobre, né, as melhorias, que a gente solicite as ações, mas é importante também que o executivo esteja presente vendo que aquilo que está sendo cobrado e que está sendo feito é em benefício da população. Então eu tenho esse reconhecimento, né, e essa abertura com o prefeito Johnny. Agora, claro, ele já também tem há 3 anos no mandato. Como é que você avalia o mandato dele, hein? Você, quando entrou lá em 2021, você esperava mais, esperava menos? Então, o que você avaliou o trabalho dele? Eu avalio. Até porque ele já deixou claro que ele pretende ser candidato à reeleição, né? Então, querendo ou não, o mandato dele vai ser avaliado nas urnas, né? Se ele mantiver essa pretensão. Mas eu pergunto de você, o que você acha? O que ocorre? Eu vou até usar algumas palavras que ele usa. Muita coisa tem que se fazer na cidade, mas muita coisa já se fez e muita coisa está acontecendo, né? E até você colocou aí a importância do bom relacionamento, né, do governo municipal com o governo do estado. Quantas coisas boas estão acontecendo na nossa cidade? A gente tem aí, eu falei da RJ 130 que está sendo, né, realizada, a gente tem aí a obra do Hospital do Câncer, nós temos a drenagem ali do centro, da rua Farinha Filho, né, da subida ali das Browns, que também está acontecendo. Então eu acho que a gente pode avaliar o governo do Johnny como um bom governo e que, se Deus quiser, até ano que vem muito ainda vai se avançar. Essa obra de drenagem, muita gente não sabe, mas são mais de 1.200 metros. Que eu me lembre, em termos de drenagem de ruas, é a maior obra de drenagem que eu já vi na cidade. Tá, nós tivemos aqui no governo Paulo Azevedo, ele fez uma importante drenagem aqui em Olaria, ali na rua Uruguaiana, foi uma drenagem importante. Mas que eu me lembre, foi uma obra de drenagem que foi feita em Friburgo. Claro, o Rio Bengalas, né, fazer aquela, digamos, retificar a caixa do Rio Bengalas, principalmente ali em Conselheiro, isso é fundamental. É necessário que faça realmente a dragagem de vez em quando, né? Porque senão dá um bocadinho está tão assoreado que acaba perdendo valor a caixa, né? Porque do jeito que foi feita, foi uma obra... Eu estou falando, a gente teve aquela tragédia de 2011, que foi uma tragédia que nos machucou muito, né? Afinal, perdemos só em vidas, cerca de 500 vidas, tem gente desaparecida até hoje, deu um prejuízo muito grande a muita gente, mas, querendo ou não, o governo do estado fez importantes obras de contenção e investiu bastante no município, né? Então, tem investido, então a gente faz esse reconhecimento e também esse agradecimento a essa união que está ocorrendo para que as coisas cheguem aqui. Então, assim, além, né, das obras que tem de reforma de escola, de construção de escola, né, quadros poliesportivos que estão sendo reinaugurados ou que estão sendo inaugurados. Eu tenho um exemplo no 3º distrito de uma obra que estava paralisada há 12 anos e que foi, né, a gente conseguiu agora o desfecho de estar sendo finalizada. Então, a gente faz esse reconhecimento aí, primeiro, da boa recepção, né, e do bom atendimento, e eu avalio como um bom governo, apesar de que Friburgo vem com muitos problemas, né? A gente pode dar o exemplo aí da usina de asfalto, que ficou praticamente 5 anos sem produzir 1 quilômetro de asfalto. Então, nesse governo já, quantas ruas foram asfaltadas? Lógico que, como a demanda é muito grande, precisa de um trabalho de continuidade
para que se chegue em cada canto do município. Agora, é inevitável, né? Se eu pergunto a avaliação do prefeito, eu tenho que perguntar a avaliação da Câmara, né? Porque se você perguntar também em relação ao prefeito, vai ter gente que vai dizer, não quero votar mais para prefeito também não, que prefeito nenhum serve, né? Tem aquela turma que, famoso voto em branco, não quer votar. Então, claro, que se você procurar, tem o prefeito Johnny Magno que recebe críticas também. Com certeza. Mas e a Câmara Municipal? Eu estou falando de um caso, de uma rodinha, de uma pessoa que disse que a Câmara Municipal, vocês ganham muito e trabalham pouco. Mas vamos lá, agora analisa a Câmara Municipal com uma Câmara que provavelmente, eu não sei se todos vão pretender a reeleição, pelo menos um deles já falou comigo que não pretende, tá? Falou até aqui no programa, tá? Que não pretende buscar a reeleição. Sim, conheço o caso. Então, é um direito dele, né? Mas eu diria que a maioria ou pode tentar, ali também tem um vereador teve aqui disse que pretende ser candidato a prefeito, que é um direito legítimo, né? Exatamente. Afinal de contas, o Johnny também era vereador em 2019 e hoje é o prefeito. Então, tirando aqueles que podem não querer mais se eleger a vereador, ou que pretende concorrer a prefeito, a vice-prefeito, você acredita que os demais vereadores estão com condições de chegar nas ruas e pedir voto? Ou seja, a Câmara hoje, na sua percepção, você acredita que ela está sendo bem avaliada pela população? Bom, eu até falo, sempre nas minhas falas na tribuna, que eu respeito o modo de cada um trabalhar, né? Tem aqueles vereadores que falam menos, tem aqueles vereadores que falam mais, né? Que usam mais as redes sociais. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu acredito que grande parte, né, ali dos vereadores são vereadores, né, de proposição, de trabalho, que estão nas ruas. A gente observa isso no dia a dia, que realmente trabalham, né? Então eu avalio o grupo como um bom grupo, né? Apesar de que cada um tem uma forma diferente de atuar, né? Que muitas vezes eu também não concordo, mas eu acho que não cabe a nós fazer esse julgamento. Eu acho que o julgamento vem, né, no próximo ano aí com a eleição. Eu tenho coisas ali que eu vou falar. Hoje eu acompanho a Câmara Municipal, não pela TV Câmara, porque a TV Câmara, apesar da TV Zoom ter transmitido muitos anos, na época eu acompanhava por uma questão de trabalho, né? Que eu era o responsável entre a TV e a Câmara Municipal. Eu assistia por obrigação de ofício. E confesso que tinha dias que eu ficava muito enjoado com o que via. Atualmente, o que eu assisto na TV Câmara não é direto através da TV Câmara, é através de matérias de jornal, é através de vídeos que eu recebo, né? Certo. E tem alguns vídeos que vêm de lá, interessante, mas tem alguns que, pelo amor de Deus, você sabe que hoje as redes sociais, tudo aquilo de ruim se difunde mais facilmente. É igual pólvora, né? A gente vê lá alguns comportamentos na Câmara que eu considero totalmente desrespeitosos, né? E, infelizmente, eu estou te falando, eu vi alguns casos, é uma minoria, mas tem comportamentos ali na Câmara que são extremamente negativos, né? Ofensas, grosserias, isso eu acho fica feio para a Casa Legislativa, né? Porque aquela história que eu falo sempre, se você pegar um palhão de ovos, né? Aquele que tem 30 ovos, e deixar em cima de um lugar, e um ovo daquele feder, você vai falar assim, essa cesta, né? Esses ovos estão todos podres, só tem um. Mas o fedor vai achar que são os 30. E toda vez que tem um vereador que tem um comportamento ruim, isso bate na cabeça da população, essa Câmara Municipal assim, não é assim, né? São 1, 2 ou 3. Verdade. Ou seja, e se você não ficar atento, você vai condenar no meio de 21 todos quando são 2, 3 que fazem. Agora tem uns 2 ou 3 ali que realmente não são dignos no mandato, sinceramente, que não sei o que estão fazendo ali. Mas você não pode condenar a maioria porque 2, 3 não se comportam decentemente. A maioria trabalha muito. Então eu sempre falo, quando eu convido o vereador, porque eu reconheço a importância da Câmara na gestão do município. E não é de agora, esse programa tem 21 anos e o primeiro programa que fez aqui foi com a Câmara Municipal. E no dia tinham 5 vereadores. Era um programa de 2 horas, né? Aí dava mais fácil. Hoje uma hora só não daria, não. Mas nós sempre respeitando a Câmara Municipal. E eu lamento que 2, 3, às vezes, empobreça o trabalho. Mas é assim mesmo, na vida tudo é assim mesmo, né? Se você já participou de associação de agricultores,
Não tem sempre um pela-saco para apunhar? Verdade. Isso é da natureza humana, né? Verdade. Então, eu sempre falo, a gente não pode generalizar. Tira aqueles que têm um mau comportamento e analisa os outros, né? Deixa eu ver o tempo nosso. Ih, já estamos nos últimos 15 minutos. Eu queria depois falar de 2 projetos importantes. Ah, não, então você vai falar agora mesmo. Agora? É porque eu vou te fazer a segunda pergunta, né? Vamos agora até o final do seu mandato, né? Aí está na hora. Eu ia te perguntar assim, se tem algum projeto que você quer apresentar à Câmara Municipal que acredita ser relevante para o município, então fique na hora. Sim. Primeiro, falar sobre a situação que aconteceu na comunidade Pilões, onde os produtores tiveram, né, uma perca muito grande da sua produção com um temporal que teve lá, com a chuva de granizo. E a gente imediatamente comunicou aí, né, aos órgãos de assistência, a EMATE, a Secretaria de Agricultura e ao prefeito Johnny Maico, que se prontificou a estar presente na comunidade no mesmo dia. Nós tivemos lá com uma comitiva e através, né, dessa ação o Executivo mandou em caráter de emergência um projeto de lei à Câmara, onde aprovou um auxílio para aqueles produtores. Foi muito importante naquele momento, porque quase 100 produtores receberam um valor de R$6 mil dividido em 4 parcelas e que possibilitou, Modesto, a retomada da produção. Então hoje a gente chega lá na comunidade Pilões, todo mundo, né, tá feliz lá com as suas produções e continuaram aí as suas lavouras, né? Eu acho que esse tipo de ação é importante. E aí desse projeto de lei nós começamos a pensar o que fazer, né, para que a gente conseguisse um amparo não só para a comunidade de Pilões, mas para toda a área rural do município. E a gente chegou à conclusão, junto com outras pessoas, né, pensando junto, principalmente com a Secretaria de Agricultura. Eu cito aqui o nome do secretário Adelso, que hoje tem feito um grande trabalho com a equipe, né, principalmente nesse sentido de buscar melhorias aí para os produtores, e também EMATE, sindicato, né, que colaboraram. E aí a gente chegou à conclusão que seria possível um seguro rural, um seguro que fosse bancado pelo município e que viesse atender aí as demandas dessas necessidades que cada verão que passa fica mais evidente. Então eu apresentei um projeto de indicação legislativa na Câmara e esse projeto seguiu para o Executivo e a gente tem conversado muito com o prefeito disse que é um projeto que está no coração dele também, de estar fazendo, e a gente espera que esse projeto vire um projeto de lei. A gente vai conseguir resolver algumas situações, principalmente de informalidade. Hoje a gente tem grande parte dos produtores rurais que não tem a inscrição estadual do talão de nota, ele deixa de reverter recursos para o município, né? A gente acaba levando essa produção para outros municípios, como por exemplo, posso dar o exemplo de Teresópolis, muitos atravessadores compram a mercadoria no nosso município e tiram nota no município vizinho. Então isso é uma realidade. Então esse seguro viria, né, solucionar também essa situação, porque os produtores na informalidade não iam poder estar acessando esse seguro, o que ia também ser mais um atrativo, vamos dizer assim, para que o produtor viesse estar legalizado dentro do município. E aí a gente pensa que se a gente conseguir a aprovação desse projeto, né, vindo do Executivo, a gente deixa aí um grande legado, né, para o município de Nova Friburgo e, quiçá, exemplo para outros municípios do estado do Rio de Janeiro que também poderão estar aí usufruindo dessas informações, uma vez que é um projeto inédito no estado. Tem outro projeto, alguma coisa? Não, falei dos 2. Ah, então tá bom. Então eu te digo uma coisa, você está aí faltando para a gente 1 ano no final do seu mandato. Você tem essa ideia desse projeto, que eu considero bastante relevante, né? O número 1. Isso aí. Mas você tem alguma pretensão, por exemplo, de lutar por mais alguma coisa? Você deixou alguma promessa em campanha que você acredita que tem que lutar para ainda esse 1 ano conseguir ainda? Então, a gente não tem promessas, né? A gente tinha... Você não teve você não correu o risco de, infelizmente, muitos candidatos, né, que prometem um monte de coisa e depois não tem como cumprir, às vezes fica ruim, né? Mas quem sabe se você prometeu pelo menos alguma coisa? Não, aí a gente prometeu trabalhar, né,
em favor de melhorias. Um sonho que a gente tem é que o asfalto ainda chegue no terceiro distrito em algumas estradas importantes, como é o caso da estrada de Floresta Mendes, né, que é um trecho de acesso hoje ao terceiro distrito. Vou te dar um exemplo. Se eu sair da minha residência pelo caminho, né, passando por Conquista, são 40 quilômetros. Se eu passar e usar a estrada de Floresta Mendes, são 27 quilômetros. Então, 13 quilômetros de diferença. São 13 quilômetros de diferença para quem vai e volta, né, são 26 quilômetros em um dia. Então, assim, essa estrada foi muito bem feita, tá? A base dela foi aterrada, a patrulha do governo do estado que eu citei aqui ajudou nesse trabalho aí, a Secretaria de Agricultura do município que ficou à frente desse projeto de recuperação, e hoje a estrada está muito bem conservada, com material, com limpeza de galerias de escoamento de água, de bueiro, né, de canaletas. Então, a gente espera que pelo menos os trechos mais complicados, é uma promessa do prefeito Johnny Maico, né, seja asfaltada ainda nesse mandato, e aí a gente termina fechando com chave de ouro, já que é uma estrada, lógico que tem outras que precisam, que a gente está lutando e que também está dentro do cronograma, mas essa eu tiro como o projeto mais importante, principalmente aí para o terceiro distrito, que todas as comunidades vão poder estar usufruindo dessa estrada. Isso é um sonho bem interessante, né? Porque, de um modo geral, quando o Heródoto tentou em 83, ele me botou as estradas rurais na minha mão. Você me contou essa história. Pois é, e eu lembro que você chegava em qualquer distrito de Friburgo, coisa que mais se reclamava, e as estradas? E a gente, na época, não tinha muito a oferecer, né? Não tinha o asfalto, quem tinha lá era boa vontade e alguns equipamentos. Mas é aquela estrada, digamos, de pavimento de terra, né? Você tapa o buraco hoje, a única coisa que eu investi muito, eu já te falei, era tirar a água da estrada. Pelo menos era né? tirar a água da estrada. Então nós, digamos, se empenhamos muito em fazer canaleta e bueiro, né? Porque o resto não dá para fazer muito, né? Botava uma bico corrida aqui, uma coisa ali, mas hoje não, hoje tem uma usina de asfalto, né? Então hoje a gente pode sonhar bem diferente, né? E algumas áreas também que era promessa há 30 anos foram feitas. Por exemplo, eu cito aqui a comunidade Vargem Alta, merecidíssimo, claro, tá? Que hoje tem lá o asfaltamento nas suas estradas. Rio Bonito também, né? Que essa era uma estrada lá dor de cabeça d'água. Tinha uns trechos ali que era dentro de uns moitões, porque aquilo ali quando dava, não passava carro, não passava nada. Dava uma trabalheira danada. Queria também fazer um reconhecimento aqui, hoje, da importância da educação do campo e a importância da escola ibelga, né, no nosso distrito. Tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade que você estudou lá, né? de trabalhar, mas teve uma matéria, né, em rede nacional no domingo passado, no Globo Rural, e que mostrou exatamente a realidade da nossa região, do antes e do depois, né, e a cara das nossas famílias. Então a gente fica muito feliz, né, com o espaço que a escola tem criado na vida das pessoas. Então eu queria fazer esse reconhecimento e dar meus parabéns a todos os funcionários, alunos, equipe diretiva, pais e parceiro daquela instituição importante aí para o nosso município e para o nosso estado. Você sabe que eu faço sempre o programa Nova Friburgo vem dando certo. Eu já te pedi para me ajudar a homenagear mais esse exemplo da Nova Friburgo vem dando certo. Estaremos aí pronto para isso. Estamos nos últimos 5 minutos e eu não posso deixar de falar de algo fundamental, que é comum em todo o pessoal do meio político. Eleições municipais chegando, apesar de parecer muito longe para muita gente, está há menos de um ano. As conversas estão aí pelos cantos, eu tenho certeza que você já foi, isso faz parte do teu dia a dia, né? Conversa com um grupo aqui, outro grupo ali, um partido aqui, outro partido ali. Mas eu te pergunto, você pretende colocar seu nome de novo nas urnas de 2024? Sim. Eu, né, tenho esse... A gente vem trabalhando no mandato para que a gente possa ter a oportunidade de concorrer e ter essa avaliação da população, né? Se a gente conseguiu aí atingir os objetivos, se a gente vai conseguir ou não. Eu acho que é do jogo, né? As pessoas têm essa oportunidade de avaliar nas urnas, mas a gente com certeza vai estar aí concorrendo, se Deus permitir, na próxima eleição. Tem uma pergunta que vocês não gostam muito, né? Mas eu sou obrigado a perguntar.
Você hoje está afiliado a que partido? PSB. E pretende concorrer por ele? Ainda não tenho certeza. Ou seja, está buscando aí caminho. Pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente isso. Qual o fator principal que você considera que vai motivar a sua permanência ou não no PSB? Então, não tenho nada, né, de reclamar em relação à executiva, aos membros do PSB, não é nada disso. Mas eu acho que a identificação, né, com a sigla partidária e também, né, eu acho que está muito direcionado aos eleitores, né? A gente vai estar sempre nessa pesquisa de como que é o nosso público, para que a gente possa estar tomando a decisão mais acertada e também, né, em relação ao executivo. Eu acho que vai ser um ponto que vai estar somando bastante aí na nossa escolha. Mas hoje você diria, a probabilidade é mais de ficar ou de sair? Então... Eu estou te botando na saia justa. Está botando numa saia justa. Então, eu não tenho como te responder, falar ainda sobre isso, né? Quem sabe que daqui a 2 meses a gente já tenha mais formalizado na nossa mente essa situação. Tá? A verdade é que o quadro, né, municipal tem muito a ver com as candidaturas a prefeito, né? Querendo ou não, é isso. E, por enquanto, a coisa está muito devagar, né? A gente sabe de alguns nomes que falam, mas até agora, a única pessoa que... 2 pessoas disseram para mim que são candidatos, mesmo. 2. Uma foi o ex-prefeito disso aqui, que pretende ser candidato à reeleição. E outro que falou para mim que pretende ser candidato é o Mariozão da Rádio. O Anderson Nogueira disse para mim que provável, né? Mas eu tenho um bom tempo que eu não converso com ele, eu não sei se ele ainda continua com essa pretensão para valer, né? Acredito que sim. A Mara Feliz esteve aqui e disse que pretende, mas aí, por enquanto, são os nomes que eu ouço falar. Esses 4 nomes eu ouço falar. Agora, se tem mais, eu não sei. Tá? Eu duvido que nós teremos 16 candidatos como tivemos na eleição passada. Tá? A experiência acabou não sendo boa, muita gente chegou à conclusão que perdeu-se muito tempo e atrapalhou-se até a eleição, né? Bons nomes que podiam... tiveram votações fracas, que se fosse um grupo menor talvez tivesse boas votações, né? Mas estamos chegando ao final, tá? Eu quero agradecer. Marconinho, obrigado, tá? Eu quero você, eu sei que você veio de longe, né? Vim de Baixada de Salinas aqui, não é muito fácil, né? Quarta-feira não é dia de sessão aqui, né? Você estava cuidando da sua vida para lá, né? Não, mas é um prazer sempre estar aqui no seu programa e a gente fica muito grato com o convite de poder estar conversando, né, e expondo um pouquinho aí do nosso trabalho. Então eu te agradeço por você ter vindo, tá? Obrigado. Agradeço ao Pedro estar aqui acompanhando, né? Tá? E dizer que vocês ficam, o programa, ele vai no Inédita sexta-feira, às 21 horas, né? Hoje, por sinal, a TV a cabo está atingindo Teresópolis e Petrópolis também. Sim, o Terceiro Distrito, por exemplo, a gente acessa via, né, internet. Isso aí. Mas o principal que eu falo, hoje as pessoas assistem mais a TV Zoom através do site da emissora, do aplicativo e do YouTube, né? Eu, por exemplo, eu não sou assinante da TV a cabo, mas eu assisto... Em verdade, nas sextas-feiras, porque é uma questão de eu tomar conta, ver se tudo está correndo bem, eu ligo o computador no site, abro o YouTube e abro o aplicativo no celular. Boto o fone e, como tem um delay entre um e outro, eu fico acompanhando os 3, ver se os 3 estão funcionando, para poder depois ligar para vocês e falar assim, correu tudo bem. De um modo geral acontece, né? Mas a internet ainda às vezes quando dá um probleminha ou outro, né? Mas enfim, mas isso aí, agradeço. Deixo claro aí que quando eu falo que eu não... Eu critico esse projeto aí de entrar a Bangu na propriedade dos outros para ir a Poço Feio, outro poço qualquer, é porque eu não acredito que seja constitucional mesmo, eu acho que também isso não é justo. Você não tem que deixar a sua propriedade entrar pessoas estranhas só porque você comprou algo que tem uma cachoeira ou tem um rio. Fere não é? o direito das pessoas. Eu pergunto aos que votaram a favor se vocês querem que alguém atravesse a propriedade de vocês para assistir alguma coisa, duvido. E a CPI eu não acredito mesmo. Não adianta, não me prove ao contrário.
Não acredito em CPI, nem aqui, nem no governo do Estado, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal. É só ver lá em Brasília, nós tivemos 2 CPI que, no final das contas, cada um tem um relatório e você não chega a lugar nenhum. Para mim, isso deveria ser um instrumento da minoria, mas hoje é apenas um palanque político, então por isso não acredito, tá bom? Fique com Deus, uma boa noite a todos, até a próxima semana.